preocupou com os seus filhos, a tal ponto de fazer de cada um de nós a sua própria imagem. Mas veja o que acontece. Eu vou falar no dia de hoje a respeito da desobediência do homem e daquilo que nós precisamos fazer para que possamos andar nos caminhos de Deus, nos caminhos de Cristo, porque sem Ele estaremos todos perdidos. Então eu vou pedir a vocês que abram as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 1, apenas em 2 versículos, 27 e 28. E vamos ver o que diz. Todos acharam? Gênesis, capítulo 1, 27 e 28. Então vamos à leitura. Criou Deus o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus a criou, homens e mulheres. E Deus os abençoou e lhe disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Veja o quanto Deus é maravilhoso e o poder que Ele deu para cada um de nós. Não é mesmo, Deus? Então você veja uma coisa. Veja o quanto Deus nos ama. O amor de Deus para nós não tem limites. Mas o pecado do homem fez com que aquele paraíso fosse destruído e tivesse que recomeçar tudo novamente. Eu sigo o pastor lá no Mas vocês vejam o que aconteceu. Quando Deus recomeçou aquilo que já havia totalmente sido destruído, acabado, que ele já não podia mais contar com ele, foi buscar a quem? Foi buscar a Noé, para que ele recomeçasse tudo aquilo que havia sido perdido. Mas deu a Noé 7 mandamentos, 7 instruções para que fosse obedecida. Quais seriam eles? Com esse mandamento não haveria religião, porque esse já era o mandamento de Deus. Primeiro, não cometer idolatrias. Esse foi o primeiro mandamento dado por Deus a Noé. O segundo, não cometer blasfêmia. E o terceiro, não assassinar. E o quarto, não roubar. E o quinto, não cometer imoralidades sexuais. E o sexto, não maltratar os animais. E o sétimo, estabelecer leis de honestidade e justiça. Isso já era o suficiente para que todo mundo vivesse em paz e em perfeita harmonia. Mas isso não foi possível. O homem esqueceu o terceiro mandamento daquela instrução e hoje ele mata em nome da lei e da ordem. E corrompeu também aquele 7º mandamento que foi entregue a Noé, formando religiões as mais diversas possíveis, que se espalham pelo mundo todo. E hoje são mais de 30.000 denominações que se espalham pelo mundo. Mas vocês vejam o que acontece. A primeira religião que surgiu foi a Védica. Era uma religião politeísta, daquelas que adoram diversos deuses e alguns animais. Essa religião ainda existe até o dia de hoje. Eles adoram animais, adoram alguns astros, entendeu? E alguns
algumas vacas. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Deixar de adorar a Cristo, aquele que é o único que merece ser adorado, ser louvado, entendeu? Agora, veja uma coisa, deixa Cristo de lado para adorar um animal. Agora, aonde é? Quais são esses países? Bom, a Bélgica, dentro dela, existia mais de 20 religiões, inclusive o hinduísmo, que muitas pessoas acham que é uma religião que foi criada na Índia, mas que na realidade não foi. Ela foi criada na Pérsia. E hoje ainda existe em vários países aqueles que ainda seguem a religião védica. Agora, enquanto eles estão correndo para louvar animais ou coisas parecidas, eles esquecem de louvar a quem realmente merece ser louvado. Enquanto isso, a criminalidade cresce naqueles países. A imoralidade é combatida e muitas vezes é levada à morte. Porque o inimigo está dentro daquelas religiões. Agora, o que acontece? Nós vemos hoje o mundo inteiro vivendo problemas dos mais difíceis possíveis. Agora, essas pessoas que deixaram de adorar Jesus para adorar animais, hoje estão vivendo e sofrendo as consequências. As consequências que eles estão vivendo, que eles estão pagando, é exatamente pela falta de amor a Cristo. Porque Cristo é o único que tem poder para salvar, libertar e curar. Não é animais, mas eles continuam desobedientes, esquecendo que existe um único Deus que precisa ser louvado. Agora veja o que acontece. Aquelas pessoas acreditam em reencarnação, predestinação e confiam em guias espirituais, mas não acreditam em Jesus. E quando você chega para falar em Jesus, você precisa tomar muito cuidado, porque eles realmente não toleram cristãos. Cristão, para pregar a palavra, tem que pregar escondido, porque quando eles descobrem, eles vão lá e faz a festa deles. 1 ano e meio atrás, eu recebi alguns convites para pregar. E para minha surpresa, veio um da África. Mas eu não me encontrava em condições. Eu achei que eu não estava preparado para atender aquele convite do pastor Sabor. Eu não fui. Só que tem uma coisa. 6 meses depois, eu estava em Goiânia. Por acaso, liguei lá o nosso aparelho, que era da minha mulher. Aí fiquei sabendo que uma daquelas igrejas onde eu deveria pregar tinha sido queimada. Chegaram lá o pessoal lá da contrário, né? Fizeram a festa. Mataram 2 pastores e mais alguns obreiros que estavam lá para defender os pastores, mas não defenderam nada. Porque eles chegaram, descobriram que o problema deles estava ali, que é o cristianismo, e acabaram com o que puderam. Só que o pastor Samuel já havia me falado, para o JJ, aqui para pregar, nós temos que pregar escondido. Ué, como é que vai pregar escondido? Como é que você vai convidar as pessoas para assistir a sua pregação escondido? Não tem como. Ele falou, não, aqui nós chamamos as pessoas, vamos na casa dela, levar algumas doações, porque lá, onde não existe Jesus, só existe miséria. Então, o que é que eles fazem? Eles vão lá levar alimentos, como se fosse uma cesta básica. Lá eles se trancam e ali ele pega a palavra. Depois de algum tempo, aquele pessoal está evangelizado. E assim eles fazem aquele trabalho
com sacrifício danado. Até hoje não vi ninguém que se afaste de Jesus e seja bem sucedido. Essa é a grande verdade. E eu jamais teria condições, talvez o pastor Gil pudesse fazer isso, mas eu não teria condições de atender um convite como aquele. Porque talvez se eu tivesse saído de lá, não ia ser bom. Não ia ser bom para ninguém. Agora, veja bem. Essa é a religião que está vinculada à velha, que é uma religião politeísta, que adora animais, astros e mais alguma coisa, menos a Jesus, que é aquele que merece e precisa ser adorado. Mas em seguida veio a primeira religião monoteísta, que é aquela religião que adora um único Deus, é a nossa. Então, ela surgiu aonde? A primeira religião monoteísta foi o judaísmo. É uma religião monoteísta mais antiga que surgiu no mundo. Aquela que serve ao único Deus. A tradição judaica. Ela teve origem quando Abraão foi ordenado por Deus para liderar o seu povo e sair à procura da terra prometida. Ali teve origem o judaísmo. E veio a se completar com a inclusão dos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Essa foi a primeira religião que surgiu no mundo. E, infelizmente, é uma das religiões que tem o menor número de seguidores. Os seguidores do judaísmo hoje não passam de 14 milhões no mundo todo. Agora, o cristianismo e as outras religiões que vieram depois surgiram do judaísmo. Todos eles surgiram do judaísmo. Com exceção dessa que eu estava embaixo. Ele, hoje, veja bem, existem aqueles que ainda hoje mantêm a tradição antiga. E ela surgiu no século XVIII, embora alguns digam que foi do século XX. Mas é a religião mais antiga, elas não adoram imagem, eles não toleram prostituição. Enfim, é uma religião que mantém a tradição antiga. Agora, o que veio a seguir? O livro sagrado deles é a Torá, que em hebraico significa indicar o caminho que o judeu deverá seguir. Seu primeiro templo foi construído em Israel, por Davi e Salomão, seu filho. E hoje eles recebem visita do mundo inteiro. Os judeus não toleram idolatria, prostituição e homossexualismo. E o cristianismo, lá em Israel, não passa de 2%. O que é uma pena, porque Jesus está voltando, e há quem diga que ali é o local onde ele vai chegar para mostrar que ele é realmente o verdadeiro Deus e que é o único que merece ser louvado, porque a nossa esperança está ali. A nossa esperança está em Jesus. Glória a Deus! Nós tivemos alguns exemplos no mundo que nós devemos levar em conta. Vocês sabem que na época da guerra, o Japão ficou destruído. Vocês me veem com cara de japonês, mas eu não sou japonês, não. Entendeu? É só os olhos. Mas eu costumo ler um pouco, né, da nossa história e da história que o mundo viveu, para que a gente possa transmitir alguma experiência. Os japoneses, quando houve a destruição, através da bomba de Hiroshima, eles ficaram reduzindo a nada.
ficaram vivendo a fome e miséria. Só que tem uma coisa. Eles, a partir do momento que estavam comendo cobras e lagartos, chamaram as lideranças, como nós estamos hoje aqui, e falaram, olha, vamos recomeçar tudo novamente, porque nós não estamos mortos. E nós não estamos mortos para Jesus, nós estamos mais que vivos. Então eles se reuniram, cada um daquelas famílias, dentro delas surgiu um líder, uma liderança, um técnico em alguma coisa. 6 anos depois, aquele país já era o 10º maior país do mundo. Era a 10ª maior potência. Por quê? Porque houve união. Houve união entre eles, onde eles não admitiam corrupção. E não admitem até hoje. Entende? E então, foi desta forma que o país se levantou. Agora, hoje, quando nós vivemos num mundo que contém apenas 23% da população do planeta evangelizados que conhecem Jesus, e ao todo não chega a 30%. Então está na hora da gente fazer alguma coisa. Está na hora da gente se reunir e adotar essa tática japonesa, onde cada lugar, cada família sai um líder. A pessoa não precisa pregar bonito para poder falar de Jesus, porque Jesus já é a própria palavra. Glória a Deus! E é isso que nós precisamos fazer para que haja um reavivamento, porque Jesus está voltando. Aleluia! Ele vai cobrar de cada um de nós que conhecemos a palavra. Ele vai cobrar se o nosso desempenho não o agradou. Então, vamos fazer o possível para que cada pessoa, cada família tenha um líder para falar de Jesus. Porque é a única maneira da gente conseguir preparar o caminho e aguardar a sua volta. Glória a Deus! Agora, o que aconteceu? Até aí tudo bem. E o cristianismo, como é que fica nessa história? Até agora eu falei da Bética e falei do judaísmo. E o cristianismo? O cristianismo hoje é a maior religião do mundo. Teve a sua origem em Atos dos Apóstolos, quando Cristo ordenou aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que se arrepender dos seus pecados e for batizado será salvo. E aqueles que não creem serão condenados. Então vamos aceitar Jesus no dia de hoje. Vamos crer que Ele é o único Salvador. E vamos nos preparar para aguardar a sua volta. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Era uma época em que o paganismo era muito grande, quando saíram aqueles discípulos e deram a face para que pudessem bater. Mas eles não se acovardaram. A religião católica hoje é a maior do Brasil, enquanto os evangélicos crescem na média de 1,2% ao ano, com uma previsão de ser maioria até o ano 2030. Mas isso começou na época dos apóstolos, porque eles saíram, foram sacrificados, foram perseguidos, porque era uma época em que o paganismo era grande e ninguém acreditava em Jesus. Jesus operava milagres, Jesus curava cego, Jesus aumentava o prato do necessitado, Jesus transformava água em vinho, curava cegos, mas ninguém acreditava que ele pudesse ser realmente o Messias. Agora, hoje, nós temos liberdade para pregar. Nós estamos vivendo num país que tem liberdade de culto e nós não estamos sabendo aproveitar. Isso que acontece no dia de hoje aqui não acontece com frequência em todos os lugares. Eu conheço pessoas da minha própria família que foram criadas em lares evangélicos
e que hoje se desviaram. Fica mais, não acredita em Cristo, não acredita que Cristo vai voltar, não acredita em salvação, não acredita em nada. Porque é uma pena. Porque essa mentalidade tem que ser dada. Glória a Deus. Mas cabe a cada um de nós esse papel. Mas é longe. Porque onde Cristo chega, Ele vai levando saúde, vai levando alegria, vai levando prosperidade, Ele vai levando alegria para todo mundo. Ele quer ver todo mundo feliz, Ele não quer ver ninguém na miséria. Então, veja bem, temos que levar essa mensagem. Onde Cristo chega, Ele chega fazendo milagres. Ele faz cura, Ele traz alegria, Ele traz salvação e Ele traz Isso aqui é prosperidade na família. É uma coisa chamada vitiligo. Essa é a mensagem Não, de Cristo que nós não. precisamos levar. Então faz a cor da pele. Então, não faz a cor da pele. Entende? O islamismo, eu não tenho nada contra ele, não, porque eu não costumo falar de religião. Mas o islamismo surgiu na Arábia Saudita 700 anos depois de Eu Cristo. também era. E foi a terceira religião monoteísta que surgiu no mundo. E o seu fundador foi o profeta Maomé, cujo nome era Muhammad, e se dedicava à profissão de condutor de carruagem e retiros espirituais. Começou a ver visões e, como admirador do monoteísmo, abriu seu primeiro templo na cidade de Meca, sua terra natal. E, sendo perseguido, ele mudou para Medina, uma cidade próxima. Eles não cobram dízimo, mas os seus seguidores são fiéis ofertantes e ainda recebem ajudas governamentais de países árabes e de empresários simpatizantes. A mesquita de Brasília, até pouco tempo, era subsidiada pela Embaixada da Arábia Saudita. Não sei se continua no dia de hoje. Eles não toleram idolatria, prostituição, homossexualismo, corrupção, enriquecimento ilícito e ainda se ajudam entre si. E agem com extrema violência quando se sentem incomodados. E ao contrário do cristianismo que prega o perdão, o arrependimento e o amor ao próximo, eles são mestres em ataques terroristas, sem medida nenhuma consequência quando trata-se de defender os seus interesses individuais. Estima-se que no dia de hoje exista no mundo 1 bilhão e 300 milhões de seguidores, e é a religião que mais cresce no planeta. Nós precisamos nos cuidar, porque Jesus vai nos cobrar se nós não andarmos nos seus caminhos e seguir a sua doutrina. Porque se nós estamos aqui, é porque nós fomos escolhidos para esse papel. Então, vamos procurar fazer o melhor possível para Jesus, porque Ele merece. Os ataques maiores desse povo foi no dia 11 de setembro, que hoje está fazendo 20 anos. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E recentemente no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Essas pessoas não temem o julgamento de Deus, mas esta guerra que se estende entre o bem e o mal, e que se arrasta desde o começo do mundo, parece não ter fim. E aquelas perseguições que existiam na época dos profetas continuam existindo até os dias de hoje nos mais diversos países do mundo. Vamos ver algum exemplo dos profetas que viveram em épocas difíceis, época que talvez a gente não tivesse condições de viver como eles viveram. Isaías foi o profeta mais sábio de todos os que já ouvimos falar, e combateu com muita frequência a idolatria que existia na sua época, e acabou sendo cerrado ao meio como forma de castigo a mando do rei Manassés.
Ele era de linhagem nobre e nasceu nos anos 739 a.C. Era um dos homens mais cultos de sua época e viveu na corte dos reis de Judá. Amós era seu pai. Era um dos homens mais importantes entre os judeus. E Isaías foi também um dos principais escritores do Velho Testamento e profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 a.C. e fez grandes profecias. E escreveu também o livro profético mais extenso da Bíblia. O nome Isaías em hebraico quer dizer: o Senhor é a salvação. E é o profeta mais conhecido que nós temos conhecimento da Bíblia. Isaías era casado e a sua esposa também profetizava. Por isso, em seu livro, ela é chamada de profetisa. Mas só quando morreu o rei Uzias, foi que o profeta Isaías começou a usar o seu ministério, passando a pregar publicamente. E há quem diga que ele tenha profetizado por mais de 60 anos. O relato da sua convocação para profetizar é um dos mais emocionantes do Velho Testamento, porque ele foi um dos profetas mais usados por Deus e tudo que ele dizia era profético. E estava certo porque Deus usava aquele homem para transmitir as suas mensagens. Vamos ver alguns exemplos. No ano 700 a.C., o profeta Isaías havia predito que a Babilônia seria conquistada por outra nação e que com o tempo ela ficaria sem nenhum habitante. Mas disse também o nome do homem que cumpriria aquela profecia. Segundo ele, o nome daquele homem seria Ciro. E essa profecia se cumpriu exatamente como ele havia falado. Isaías falou também qual seria a estratégia de Ciro, dizendo que os rios secariam e que os portões da cidade seriam deixados abertos. E uns 200 anos depois de Cristo, tudo isso aconteceu exatamente como ele havia profetizado. Agora, o rei Pérsia atacou a Babilônia. E o nome daquele rei, como é que era? Era Ciro. Mas entrar na Babilônia era tarefa muito difícil, por causa das altas muralhas e do rio Eufrates que passava pela cidade e também ao redor da muralha. Então Ciro e seu exército fizeram um canal para desviar as águas do rio, fazendo com que elas baixassem e eles pudessem atravessar o rio a pé e chegassem até os portões da cidade, que por alguma razão haviam deixado abertos. Assim Ciro e seu exército puderam entrar na Babilônia e conquistar a cidade, se cumprindo em todos os detalhes que Isaías havia profetizado. Hoje a Babilônia já não existe mais. Existem apenas ruínas de uma cidade destruída, como havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Eu não sou muito de profetizar, mas não tenho nada contra quem profetiza. Essa semana, vou ter que falar, eu tive um sonho. E depois chamei a irmã Jaqueline para me ajudar a decifrar. Eu sonhei que eu estava em um lugar onde eu havia feito o lançamento do meu primeiro livro. Então eu saía de uma porta, por sinal, era um local lá, que era da própria família. Diz que eu saía, via uma porteira, que lá para nós, lá em Goiás, chama-se cancela. Mas antes de chegar nessa porteira, eu vi uma mulher caída. E eu chegava e colocava um cobertor sobre ela. Em seguida eu pegava um objeto lá para abrir a janela. Abrir a janela não, a cancela.
E o que acontecia? Quando eu apertava, a cancela caía. E eu fiquei preocupado, falei, uai, será que é algum aviso? Como eu falei, eu não sou de profetizar. Mas eu pegava, quando aquela porteira caía, eu pegava e seguia a estrada. Chegava a um certo ponto, eu parava. Aí eu acordei meio preocupado. Falei, será que é alguma coisa? Só que eu fui dormir e voltei a sonhar. Tive o mesmo sonho. Aí a ficha caiu. Eu falei, eu vou chamar alguém que entenda de sonho, porque eu não entendo, mas eu acredito que seja um aviso para dizer que eu não estou fazendo nada e que preciso trabalhar. Então, veja bem, isso fez com que eu acordasse e hoje estivesse pregando aqui. Porque me vinha recebendo convite para pregar e eu sempre deixei de lado. Mas eu estava me sentindo mal com isso. Eu vi que eu estava precisando fazer alguma coisa para servir a Deus, porque Ele deu condições de fazer isso. Eu comecei a pregar com 78 anos. Espero pregar mais 78, não é isso, Lucas? Mas esses 78 eu vou pregar através dos meus livros que eu estou deixando. Eu quero que daqui a 78 anos, 80, 100, alguém esteja lendo o meu livro. Glória a Deus, Então, aleluia. veja bem, mas, como eu falei, a irmã Jaqueline me ajudou a decifrar esse sonho, porque eu não sei. Esse dom eu não tenho. Mas não tenho nada contra aqueles que profetizam, porque eu sei que tem aqueles que profetizam e nada acontece. Mas existem aqueles que Deus manda profetizar, assim como acontecia com Isaías. E esses profetas